Vingadores Ultimato finalmente chegou nos cinemas, eu fui lá, assisti o filme e quero bater um papo sobre ele aqui com vocês. Só que eu quero realmente falar sobre o filme, sobre o final dele, sobre detalhes que aconteceram na história, então esse vídeo aqui vai ter spoiler. Um filme daquele, meu irmão, não tem como falar meio termo. Você tem que falar tudo, tem que discutir tudo, porque o filme é incrível. E aí, meus amigos, tudo certo? Eu sou o Kaique. Vamos bater um papo sobre Vingadores Ultimato. Pra começar, assim, eu queria lembrar de quando eu assisti Guerra Infinita. Porque quando eu vi o Guerra, eu fiz uma crítica a ele aqui em vídeo no canal, dizendo que eu achei a história dele meio incompleta. Porque a gente viu personagens serem mortos pelo estalo do Thanos numa situação que a gente sabia que ia ser revertida num futuro filme. E na minha opinião, isso aí tirava um pouco do peso, do impacto da história de Guerra Infinita. Quem acompanhava o universo Marvel de perto tinha certeza que aqueles personagens que morreram iam voltar à vida de alguma forma. Até porque a participação desses personagens já tinha sido até anunciada em futuros filmes, depois de Vingadores Ultimato. Então eles iam voltar. Mas acontece que depois de assistir Vingadores Ultimato, a minha opinião mudou um pouco em relação a isso aí. Porque eu percebi que o peso do final de Guerra Infinita não eram só as mortes que o Thanos causou, mas sim as consequências que essas mortes provocaram para quem sobreviveu. Esse era o peso. E isso não podia ser revertido. Vingadores Ultimato é justamente sobre essas mudanças irreversíveis que o Capitão América, o Homem de Ferro e os outros sobreviventes enfrentaram no período depois do estalo do Thanos. Tanto que eu achei que o início do Ultimato tem um tom muito parecido com o do final de Guerra Infinita, com aquele clima de derrota causado pela vitória do Thanos. O Homem de Ferro, quando volta pra Terra em Ultimato, tá magro, tá fraco, derrotado, sabe? E eu acho que esse estado do Tony é bem o tom daquela parte ali do filme. A história mostrou que algumas semanas depois do estalo, os heróis encontraram o Thanos naquele planeta distante e foram lá até ele recuperar as joias. Só que eles percebem que o Thanos destruiu as joias, eles não podem mais resolver o problema. E o Thor simplesmente mata ele por uma questão de vingança. Só que depois disso, com aquele salto temporal de 5 anos, que a gente começa a ver as mudanças que esses eventos provocaram nos personagens. E como os Vingadores sobreviventes foram levados de volta para as raízes deles como pessoas. Por exemplo, o Capitão América, no início da vida dele, não podia agir como soldado. Na verdade, ele era um símbolo para incentivar outras pessoas ao redor dele. E em Ultimato, Steve Rogers volta a ser esse símbolo de inspiração e incentivo. Naquelas reuniões onde ele vai conversar com pessoas que estão passando por traumas, problemas e que não estão conseguindo seguir em frente. O Steve é um símbolo para elas. O Tony Stark é outro exemplo. Antes de ser um Homem de Ferro, ele era um cara rico que se dedicava a viver o lado bom da vida pessoal dele, sem perder muito tempo se preocupando com nada de heroísmo. E é dessa forma que o Tony Stark está vivendo a vida no início de Ultimato. Ele já é pai, ele tem uma família, ele é basicamente um cara rico vivendo a vida pessoal dele ali da forma mais normal possível, sem praticar mais o heroísmo como o Homem de Ferro. Até o Thor a gente consegue incluir nisso. Ele, quando era mais novo, no primeiro filme dele, ele era um príncipe que usava a realeza dele para aproveitar a vida, sem se importar com o altruísmo de se dedicar ao bem dos outros. E em Ultimato, ele volta a ser um cara que só quer curtir a vida dele ali como rei de Asgard, sem ser mais um herói que se sacrifica pelo bem. Ele só tá vivendo a vida dele. Então essas foram as consequências de Guerra Infinita. Essas mudanças tão fortes causadas nesses personagens que a gente acompanhou por 10 anos do universo Marvel. E Vingadores Ultimato é a jornada desses personagens para vencer as barreiras dessas mudanças, para lutar mais uma vez. É o Thor ter que vencer o trauma dele de não ter derrotado o Thanos e recobrar a coragem dele. É o Homem de Ferro ter que arriscar abandonar a família dele mais uma vez para ter que lutar pelo bem da humanidade. A gente pode dizer que o pontapé inicial dessa jornada do Ultimato é a volta do Homem-Formiga. Ele sai do mundo quântico e apresenta esse recurso para os Vingadores e sugere o plano de voltar no passado para recuperar as joias do infinito. E assim, a verdade é que essa trama aí era até bem previsível. Tanto que eu falei aqui no canal que eu imaginava que tudo isso ia acontecer e eu tava certo. Então, isso aí é mais um ponto que indica que os Vingadores podem estar querendo viajar para o passado para usar essa manopla antes do Thanos conseguir reunir as joias na manopla dele. Olha só. Mas o interessante é que essa trama é só a base do filme.
porque a história dele é muito mais do que só isso. Eu imaginava sim que fosse ter uma viagem no tempo no filme, mas a forma como ela aconteceu e todas as subtramas que aconteceram dentro dessa viagem foram surpreendentes, ao mesmo tempo que homenagearam momentos clássicos dos últimos 10 anos do universo Marvel. Por exemplo, a gente viu o Hulk voltar lá pra Batalha de Nova York do primeiro Vingadores, que foi um momento muito marcante pro Hulk no passado. Só que dessa vez ele tem que ir lá conseguir a Joia do Tempo sem usar a força bruta de nenhuma forma. Ele teve que convencer a anciã a dar a Joia do Infinito pra ele na base do diálogo, explicando de forma científica, e isso é uma abordagem muito criativa pro Hulk, que é um poço de força bruta. Outro exemplo, o Capitão América também voltou lá pra Batalha de Nova York e acabou indo parar numa cena muito parecida com aquela do elevador lá de O Soldado Invernal, quando ele desce o pau em todo mundo. E aí, como todo mundo gostou da cena no Soldado Invernal, né, todo mundo fica empolgado pra ver aquilo ali ser revisitado e acontecer de novo. Só que não! A surpresa é que dessa vez o Capitão América resolve tudo, sendo sagaz e enganando os agentes da Hydra, se passando por um infiltrado. Ou seja, uma homenagem ao momento icônico do passado da Marvel, só que com uma novidade que surpreende o público. Inclusive é uma referência àquele quadrinho recente aí do Capitão América, onde ele falou Hail Hydra e se revelou como um agente infiltrado, né? Só que no filme ficou muito mais legal. Então, nesse tipo de coisa que o filme me surpreendia e consequentemente me prendia, por mais que eu já imaginasse como seria a base da história dele, entende? Essas viagens no tempo não foram resolvidas na base só da ação e da porradaria. Os personagens tinham que pensar, trabalhar em conjunto para achar soluções inteligentes para os conflitos que eles estavam enfrentando, que não envolviam só ação. E outro ponto que eu destaco dessa parte do filme foi como ela mostrou sentimentos desses personagens que a gente acompanhou nos últimos 10 anos. Por exemplo, a gente viu o Thor se encontrar com a mãe dele lá em Asgard, com ele se sentindo super culpado pela morte dela. Só que no fim, é a própria mãe do Thor que consegue tirar esse sentimento de culpa dele, porque ela entende a situação do Thor ter viajado pro passado, por causa da origem dela. Depois a gente também vê o Tony Stark encontrando com o pai dele no passado e batendo um papo com ele sobre paternidade, uma coisa super íntima, porque naquela cena o Tony já era pai no futuro. Essas cenas são sobre sentimentos, sobre você ter acompanhado esses personagens e conseguir se importar com eles e se envolver com o que ele sente no filme. Então acertar ou não o que iria acontecer no filme nessas cenas não faz a mínima diferença. O que importou ali era ver a cena acontecer e me envolver com o que o personagem estava sentindo. E outra coisa também muito legal foram as oportunidades que o universo Marvel abriu aí ao longo desses 10 anos, que foram perfeitamente exploradas nesse filme. Por exemplo, o Loki era um vilão que conseguia se transformar em outras pessoas, ele se disfarçava assim. E os heróis sabiam desse poder dele. Então, quando o Capitão América encontrou o Capitão do passado, a gente teve uma luta incrível entre dois Steve Rogers. Porque é claro que o Steve do passado vai achar que aquele é o Loki. Isso é criar uma cena de ação que é muito criativa, porque manipula elementos já estabelecidos pelo universo. No caso, o Loki, para criar uma situação onde o Capitão luta contra ele mesmo. É tipo aquela frase, melhor que isso, só 2 disso. Só que depois o filme começa a ficar um pouco mais sério, mais pesado, pegando o sacrifício da Viúva Negra pela Joia da Alma para dar um tom crescente de ameaça, porque nesse ponto o Thanos descobre o plano dos Vingadores. E meu amigo, é aí que o filme fica épico, tenso e muito emocionante. Os Vingadores criaram uma manopla e conseguiram usar as joias. Eu inclusive gostei muito da forma como eles usaram o efeito colateral do uso das joias do infinito. Elas têm uma concentração de poder tão grande que acaba ferindo quem usa o poder das joias, né? Ela destrói parte do corpo ali da pessoa. E isso criou regras pro universo daquele filme que foram obedecidas pelo roteiro pra desenvolver a história. E aí depois que os Vingadores conseguem dominar a manopla, a gente vê aquele bombardeio absurdo do Thanos na base deles. Numa cena que inclusive me lembrou muito Vingadores A Queda, essa HQ bem clássica aqui dos Vingadores. Nela acontece exatamente isso, a casa dos Vingadores é bombardeada de uma forma super inesperada, bem parecida com o que acontece no filme. Então eu enxerguei essa inspiração aí. E a partir dessa cena, o filme começa a ter uma sensação de perigo, de ameaça muito real. Eu, por exemplo, achei que o Gavião Arqueiro ia morrer quando ele tava fugindo dos monstros do Thanos naqueles túneis. Eu fiquei realmente com medo de ver os personagens morrerem. Eu senti que esse era um risco. E é com esse tom de ameaça, de perigo, de risco de morte,
que os 3 Vingadores principais, Capitão América, Thor e Homem de Ferro, vão em direção à luta contra o Thanos. O Thanos nessa hora tá bem arrogante e imponente, porque ele sabe que no futuro ele vence a batalha contra os Vingadores. Só que os 3 Vingadores principais, que na minha opinião são o centro desse filme, têm a confiança de saber que o Thanos não tá com a manopla, e que finalmente eles vão ter a chance de ter uma luta mais justa contra ele, a chance de acertar. E a luta que a gente vê na sequência pra mim foi muito mais do que só cenas de ação. Foi a luta final dos 3 personagens que carregaram esse universo nas costas desde o início dele. Toda a jornada deles só valeria a pena se eles vencessem aquela luta, e por isso eles dão tudo de si contra o Thanos. Eles lutam em conjunto porque eles já conhecem as habilidades um do outro. Por exemplo, o Homem de Ferro usa a eletricidade do Thor para disparar raios mais fortes da armadura dele, porque ele aprendeu isso lá em Vingadores 1, quando ele lutou contra o Thor. Power at 400% capacity. E tem outra coisa que eles fazem em conjunto também, que pra mim foi a parte mais emocionante do filme, foi o Capitão América finalmente se tornar digno do Mjolnir, o martelo do Thor. O Steve Rogers sempre carregou o heroísmo acima de tudo, e por isso que ele se tornou o homem que conquistou o poder de um deus. Se tinha alguém que merecia usar aquele martelo, era o Steve Rogers. Então aquela cena foi a coroação dele como símbolo do heroísmo do universo Marvel. Eu chorei igual uma criança nessa cena. Saí do filme, lembrei dela, chorei tudo de novo. Eu não aguentei. Essa cena aí foi foda. Mas o filme mostrou que o Thanos é realmente muito forte, até sem aquele raio de manopla do infinito. E assim, o conflito deixou de ser uma luta normal entre heróis e um vilão e virou uma guerra com a invasão do exército do Thanos. E é aí que a gente viu na sequência aquele momento tão esperado do retorno de todos os personagens que tinham morrido com o estalo do Thanos. Uma cena que começa com um tom de tranquilidade, com o Pantera Negra caminhando lentamente em direção ao campo de batalha. Depois a gente vê aquela cena linda do Falcão voando por cima de todos os heróis, anunciando que finalmente o exército dos Vingadores... Caralho, foda, foda. Cara, tô lembrando da cena e o meu olho enche d'água, meu irmão. O filme foi uma parada inexplicável. Enfim, a gente vê o Falcão anunciando que o exército dos Vingadores finalmente ia chegar. A cena é linda, épica, com os círculos de magia do Doutor Estranho aparecendo ao longo de todo o cenário. Enfim, foi uma cena linda que me lembrou muito a cena da chegada do Gandalf lá no Senhor dos Anéis e as Duas Torres. É aquela cena que mostra, assim, a esperança, a luz no fim do túnel, sabe? E aí quando o Capitão América empunha o Mjolnir e reúne todos os heróis mais uma vez, ele se concretiza como líder dos Vingadores e dá aquele grito que tá preso na nossa garganta há 10 anos no universo Marvel. Ele vai e finalmente diz: Avengers, assemble! E nessa hora eu acho que eu vi simplesmente a demonstração de heroísmo mais épica da história do cinema. São todos aqueles heróis que a gente conhece rumo ao que pode ser a última batalha deles, custe o que custar. O Homem-Formiga gigante dando um soco no Leviatã do Thanos, o Homem de Ferro disparando raios com a Pepper Potts no que parecia ser uma cena de anime, de tão frenética que era. O Thor e o Capitão lutando juntos, cada um com um martelo. A Capitã Marvel mostrando que tem o poder do Goku se ela quiser, atravessando a nave do Thanos inteira sozinha. A ação é simplesmente perfeita e fez essa sequência ser uma das mais épicas de toda a história do cinema. E ela é bem emocionante também, tipo na hora que o Homem-Aranha encontra o Homem de Ferro, você vê que o Homem-Aranha começa a explicar o que tá acontecendo e o Homem de Ferro só tá olhando pra ele não tá nem pensando direito, ele só tá vendo que o moleque voltou, ele conseguiu trazer aquele moleque que ele ama como um filho de volta. Mas quando o Thanos finalmente pega a manopla do infinito e a câmera mostra o rosto do Doutor Estranho olhando pro Homem de Ferro, sinalizando que aquela ainda era a única maneira deles vencerem a batalha, me deu um aperto no coração de saber que eu tava prestes a ver alguma coisa que seria muito emocionante, mas de muitas formas diferentes. A virada final do filme é simplesmente a cara do Homem de Ferro. A gente fica desesperado quando vê o Thanos com a manopla na mão, mas fica aliviado quando vê que o Tony conseguiu roubar as joias. Foi uma mistura de sagacidade e inteligência pra enganar o Thanos usando a tecnologia da manopla. Uma coisa extremamente Tony Stark. E pra fechar com chave de ouro, ele ainda diz aquela frase clássica que ele falou há 10 anos atrás, lá no primeiro filme do Homem de Ferro. I am Iron Man.
O Tony Stark, no fim do filme, enfrenta o que foi o maior inimigo da vida dele, com a ajuda do time de heróis que ele ajudou a formar ao longo de toda a jornada dele como Homem de Ferro. Mas o sacrifício final de empunhar as joias do infinito foi um fardo que tinha que ser carregado somente pelo Tony Stark. Ele iniciou o universo Marvel e agora ele se sacrificou pelo futuro dele, concluindo um ciclo de 10 anos. E aí, depois de tudo resolvido, o Capitão América voltou no tempo para devolver as joias do infinito e acabou ficando no passado para ter o merecido descanso dele ao lado da Peggy Carter. E assim ele passou o legado do Capitão América adiante. Foi um final emocionante, lindo e muito justo para aquele menino do Brooklyn que dedicou sua vida inteira ao heroísmo na sua maior essência. Ele com certeza vai fazer muita falta, mas vai embora depois de ter cumprido sua missão. Cara, eu descobri os Vingadores mais ou menos na época dessa revista aqui, ó. Uma Marvel 98, que já tem mais de 20 anos de existência. E eles são um lance que faz parte da minha vida até hoje, sabe? Tipo, essa aqui são as 2 mensais que saíram nos últimos meses de Vingadores, sabe? Então ver esse ciclo do MCU se fechar foi simplesmente a realização de um grande sonho. E por causa disso eu achei o filme realmente perfeito. Alguns personagens foram embora, mas o legado deles vai continuar vivo pra quem acompanhou essa história. Então, enfim, eu tinha muita coisa pra falar porque eu gostei muito do filme. Digam aí se vocês gostaram também, comentem aqui sobre o que vocês acharam do filme, digam qual foi a cena preferida de vocês. Eu acho que foi aquela onde o Capitão América pega o Mjolnir pela primeira vez, aquilo ali me marcou demais, eu achei muito impressionante. Deixem um like aí se vocês puderem, se vocês gostaram desse vídeo, porque me ajuda muito, eu agradeço demais. Quem ainda não é inscrito, eu convido a se inscrever e dar uma olhada na descrição desse vídeo aqui embaixo. Vou deixar um vídeo marcado que eu gosto bastante que eu fiz sobre o Capitão América, sobre por que ele é um líder nato dentro dos Vingadores. Dá uma olhada lá que é bem bacana. E tem também todas as playlists do canal organizadas por temas de vídeo pra você dar uma olhada. Beleza? Então eu fico por aqui, muito emocionado com Vingadores Ultimato e espero ver vocês na próxima. Beleza? Valeu, show! E um abraço.